Bom, sejam bem-vindos, então, ao nosso terceiro encontro do módulo 5 do método de imersão previdenciária. Hoje nós vamos falar, então, do cálculo de indenização de contribuições em atraso. Nas duas aulas anteriores, nós falamos da complementação de contribuição e da complementação de alíquota e do agrupamento das contribuições ou utilização de valores excedentes. E aí eu sempre gosto de lembrar que quando eu estou falando em complementação, agrupamento ou utilização de valor excedente, eu não posso confundir essa instituição com o pagamento de uma indenização de um período, o qual a contribuição será feita de maneira extemporânea, fora do prazo. A complementação não é reconhecida como uma contribuição em atraso, porque a contribuição foi paga em dia, ainda que numa alíquota a qual estava me prejudicando por alguma regra de transição e eu quero complementar aquela alíquota, ou o meu salário de contribuição tenha ficado abaixo do valor mínimo legal vigente naquele período, e aí eu só vou complementar o salário de contribuição. Da mesma forma que irei agrupar salários de contribuição, né, para elevar a minha média contributiva, ou para não precisar complementar determinado período, ou utilizar valores excedentes de outras contribuições que possam, então, acabar elevando aqueles meus salários que ficaram abaixo do salário mínimo, tá? A contribuição em atraso já é diferente. Na contribuição em atraso, então, estou indenizando. Isso pode ocorrer por vários motivos. Pode ocorrer por um período rural posterior a outubro de 1991, o qual eu segui exercendo uma atividade em regime de economia familiar. Vamos supor, então, que morei com meus pais em regime de economia familiar, numa atividade campesina, durante um período, depois me casei em outubro de 1991, vim a compor um novo grupo familiar com a minha esposa e filhos, segui exercendo atividade rural até 1997, e agora eu quero aproveitar este tempo para somar com o meu tempo de atividade urbana. Até 1991, 31 de outubro, eu posso averbar esse período rural apenas com a demonstração do exercício da atividade, né? Documentos em nome dos meus pais, ou documentos em nome do grupo familiar a qual eu pertencia, ainda que em regime de economia familiar ou em atividade individual, mas posterior a esta data, eu terei que indenizar, eu preciso pagar por aquele período. Inclusive, se eu quero levar este tempo para dentro de um outro regime de previdência, né, quero utilizar isto como uma carta na manga para verbar no regime próprio, para que ele seja computado na minha CTC, eu preciso primeiro reconhecer aquele período, indenizar o período dentro do regime geral, para que depois eu possa levar, então, para outro regime de previdência. Por conta disso, tem alguns detalhes. Também posso ter exercido alguma atividade de trabalho autônoma, porém, soneguei a minha contribuição previdenciária, né? Então, por conta disso, eu também posso indenizar esse período, né? Claro, se está dentro do período decadencial e o INSS já não me cobrou esses valores, nunca investigou essa minha sonegação, eu vou ter que comprovar o exercício da minha atividade para que, posteriormente, o INSS reconheça, então, que eu tinha a obrigatoriedade de verter aquela contribuição previdenciária, e aí sim será disponibilizada as guias de pagamento em atraso. Posteriormente, também pode ser que seja dentro do prazo, né, não alcançado ainda pela decadência, ou seja, nos últimos 5 anos, contar da data que eu procurei a agência da Previdência Social. E aí eu não vou ter um cálculo tão prejudicial, porque eu posso deduzir o salário de contribuição a qual eu quero atribuir o cálculo daquela contribuição em atraso, diferente do período que já, né, incorreu na decadência, ao qual é feita uma outra sistemática de cálculo para apurar, né, a base do meu salário que eu vou utilizar para o cálculo da contribuição em atraso. Então, por conta disso, eu vou compartilhar minha tela aqui com todos vocês, e nós vamos, né, como de costume, dar uma olhada rapidamente, passar os olhos, né, em um material, para que a gente, então, possa seguir a nossa sistemática de cálculo. Bom, todos conseguem observar aqui a minha tela, onde diz do cálculo das contribuições de atraso. Se alguém puder me dar um ok, melhor Sim. ainda. Tá, perfeito. Bom, isso aqui é um material que será disponibilizado para todos vocês, então não há necessidade de copiar, anotar nada, até. Quem quiser anotar também não tem problema, mas não tem essa necessidade, tá? Quando eu estou falando aqui, então, do cálculo das contribuições de atraso, inicialmente eu vou falar da indenização do período rural.
E isso até está especificado lá no meu formulário de atendimento, que eu usei com o nosso cliente Fernando, que eu usei no caso hipotético da Cláudia, também, que nós fizemos um planejamento previdenciário para segurado empregado, e no próprio formulário, modelo de atendimento, quando eu trato do período rural, já trago algumas informações compiladas ali para servir, né, de um roteiro no momento que estiver entrevistando o cliente. Claro que depois tu vai ter 2 arquivos, um com as informações e o outro, né, com a base para preencher as informações de acordo com a entrevista do cliente. Então, quando eu falo de indenização do período rural, eu estou falando que todo o período rural pode ser computado para fins de tempo de contribuição e não para carência, né? Então, eu não posso computar o meu período rural para carência, mas ele pode ser somado para tempo de contribuição, sem a necessidade de prévia indenização até a data limite de 30 de outubro de 1991, conforme decorre de expressa previsão legal lá no artigo 55, parágrafo 2º da Lei 8.213, ou seja, a Lei de Benefícios da Previdência Social. Se vocês forem lá ler a letra seca da lei, vocês vão enxergar que tem esta previsão legal. É possível fazer a indenização de todo e qualquer período rural, né? Ou seja, desculpa, é possível fazer o cômputo de todo e qualquer período rural sem necessidade de indenização até a data do dia 30 de outubro de 1991. Já para os períodos posteriores a outubro de 91, o aproveitamento do tempo rural na aposentadoria por tempo de contribuição condiciona-se ao recolhimento das contribuições previdenciárias correspondentes. Aonde está previsto isso, Tiago? Está previsto no artigo 39, inciso 2º da Lei 8.213 e na súmula 272 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, para o trabalhador rural que deseja computar o período de atividade rural, mas não recolheu as contribuições, é indispensável realizar o pagamento mediante procedimento de indenização. Ou seja, no caso que eu trouxe no início, se eu tenho um período, então, de um casamento ou um período de uma atividade individual dentro da atividade rurícola, que seja posterior a 30 de outubro de 91, eu tenho que indenizar o período. Então, eu tenho que ter no meu roteirinho lá, meu cliente tem período rural, é antes de 91, não precisa de indenização. É posterior a 91, precisa de indenização. Todavia, a incidência de juros moratórios e de multa no cálculo da indenização das contribuições previdenciárias somente é exigível quando o período a ser indenizado é posterior à edição da medida provisória 1523 de 96, em 11 de outubro de 96. Ou seja, mais uma pergunta para o nosso questionário. Tem o período rural a ser indenizado? Tem. O período rural a ser indenizado depois de 91 é antes de 11 de outubro de 96 ou é depois de 11 de outubro de 96? Qual a diferença, Tiago? Eu não preciso pagar pelo período, precisa indenizar nas duas situações. Só que haverá uma incidência de juros e multa somente se o período for posterior à edição dessa medida provisória. Então, até 11 de outubro de 96, eu faço a indenização do período em atraso, mas não pago juros e multa. E olha que isso é bastante vantajoso, porque chega a 50% de juros, pode chegar até 50% de juros e 10% de multa. Então, vale muito a pena discutir isso sempre, porque o INSS na esfera administrativa, e depois, se vocês quiserem assistir um complemento dessa matéria, nós até tivemos uma reunião no grupo de estudos de imersão previdenciária com o professor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, que é uma grande referência em aposentadoria rural, assim como teremos também com a doutora Palomara no dia 3 de julho, ainda no grupo de estudos, né? Ela também é uma especialista em aposentadoria por idade rural, e ele falou muito bem a respeito da aplicação do entendimento no âmbito administrativo do INSS, porque o INSS muitas vezes, quando gera essas guias de pagamento de indenização em atraso, mesmo que o período seja anterior a outubro de 96, ele vai lá e coloca juros e multa. E aí nós temos que entrar com mandado de segurança, né, alegando que, na verdade, não se aplica juros e multa para esse período. Então, ou podemos efetuar o pagamento e depois entrar com uma ação de restituição desses valores pagos a maior contra a União. Então, a União acaba ressarcindo. Já aconteceu comigo isso na prática, né? Uma vez nós efetuamos o pagamento de contribuições em atraso, uma guia com valor bem alto, e acabou sendo atribuído a cobrança de juros de multa. O cliente não quis aguardar outro procedimento, que seria o mandado de segurança, ele resolveu pagar e depois entrou com pedido de indenização, né, pedindo a restituição daqueles valores, e ainda a União restituiu ele em R$16 mil depois, porque ele havia pago R$16 mil a título de juros e multa.
Então, diminuiu bastante, tinha dado a guia dele quase 110 mil reais de contribuição em atraso e acabou ficando ali em 80 e poucos mil reais, porque ele conseguiu ainda 16 mil de restituição. Então, é possível fazer os dois caminhos, tem que conversar com o cliente e ver o que é melhor, tá? Mas tem que estar sempre atento, porque o INSS, ele não atende isso de pronto. Ele vai lá e coloca a incidência de juros e multa. E quando eles mandam a guia da contribuição em atraso, eles mandam a guia GPS, mas também mandam atraso a memória de cálculo. E ali vai dizer se teve juros e multa. Tem que observar isso. Quando o segurado exerce uma atividade de trabalho autônoma, porém não efetuou os recolhimentos previdenciários, o famoso contribuinte individual, seja contribuinte individual, pessoa física ou jurídica, exceto quando ele, pessoa física, prestou serviço para pessoa jurídica. Aí a responsabilidade contributiva não era dele, pode ter sido o tomador de serviço que não efetuou o recolhimento, não reteve aqueles 11%. E aí o procedimento é outro. O procedimento é buscar o reconhecimento da prestação de serviço junto ao INSS, e o INSS que vai cobrar do tomador de serviço. Não é o segurado que vai ser prejudicado por conta dessa sonegação da contribuição. Mas quando eu estou falando do contribuinte individual, pessoa física, que não prestou serviço para a pessoa jurídica, que ele tinha a responsabilidade de fazer o seu próprio recolhimento, ou do contribuinte individual, pessoa jurídica, na figura do empresário, né, que exerce uma atividade de trabalho junto àquela empresa, então ele vai lá, né, deveria retirar o prolabore dele para efetuar o pagamento, e ele acabou não fazendo isso, ele pode sim buscar o Instituto da Indenização das Contribuições em Atraso, tá? Primeiramente, destaca-se que a questão sobre a comprovação da atividade diz respeito tão somente ao segurado contribuinte individual, o autônomo, que é segurado obrigatório da Previdência Social, mas não se engane, pois nem todos os contribuintes individuais precisarão fazer isso. Ou seja, vamos supor um exemplo que eu, Thiago, empresário, me inscrevi como pessoa jurídica, efetuei um primeiro pagamento da minha contribuição, depois passei 6 anos sonegando contribuição. Nunca mais recolhi, mas também segui sempre com o meu CNPJ ativo. Pelo fato de eu ter uma inscrição e uma contribuição contemporânea, ainda que não tenha efetuado mais recolhimentos previdenciários, a Previdência Social presume que eu segui exercendo a minha atividade de trabalho. E isso não ocorre muitas vezes lá e nos atrapalha nas concessões de benefício de prestação continuada, que por algum motivo, algum vizinho orientou aquela pessoa que vivia em estado de miserabilidade, ao invés de contribuir de forma facultativa, abriu um MEI para a pessoa. A pessoa só abriu um MEI, mas nunca nem contribuiu, nunca teve movimentação, nunca utilizou aquilo para nada, mas está lá a inscrição dela ativa e está lá constando no CNIS, e o INSS vai lá e indefere, presumindo que aquela pessoa tem uma atividade econômica que lhe gera uma renda, e ela está omitindo essa renda do CadÚnico, quando na verdade foi uma ausência de formalização da baixa daquele cadastro de pessoa jurídica que acabou gerando nessa inconsistência, nesse indeferimento. O mesmo, então, deve ocorrer, essa mesma aplicação, 2 pesos, 2 medidas, deve ocorrer também quando a pessoa busca, né, comprovar que exerceu uma atividade de trabalho, porém não estava recolhendo as contribuições. Já o contribuinte individual, pessoa física, ele tem que comprovar, ele tem que trazer elementos lá, porque não por si só, ele vinha pagando o código 1007, 1163, daqui a pouco parou de pagar e eu vou presumir que ele seguiu trabalhando. Não, se ele não tinha uma formalização da atividade, ele vai ter que comprovar o exercício dessa atividade. Então, conforme a Instrução Normativa 128 de 2022, o INSS, né, do INSS, só há uma situação em que o segurado contribuinte individual precisa comprovar a atividade, quando não possuir contribuição em dia prévia ao atraso. Ou seja, o exemplo que eu dei do sujeito que pelo menos fez uma contribuição, que serviu como um marco inicial, início de prova material, mesmo que depois ele não tenha feito mais nenhum recolhimento. Explico. Se o segurado se filia ao INSS e começa a contribuir, a continuidade da atividade é presumida até a data em que comunique ao INSS seu encerramento. Assim, é exatamente isso que prevê o artigo 93 da Instrução Normativa 128 de 2022. Mas, Thiago, nunca li o artigo 93, então vai lá e lê o artigo 93. Não é extenso, mas ali fala bem, de uma maneira bem específica, né, todas as possibilidades, até exemplos de documentos que se podem usar para comprovar o exercício de atividade. Bom, ainda dentro da possibilidade do sujeito ter exercido uma atividade autônoma, mas não efetuou os recolhimentos, a comprovação da atividade laboral exercida pelo contribuinte individual autônomo, ela pode ser realizada através de inúmeros meios de prova. Nesse ponto, é fundamental sempre buscarmos documentos contemporâneos ao período em que se pretende indenizar.
Assim, listamos documentos utilizados como meios de prova material. Alguns exemplos. Isso aqui é um rol exemplificativo, não é taxativo. Então, comprovante de pagamento de serviços prestados, declaração de imposto de renda, contratos de empréstimo, contrato social de empresa, no caso de sócio, documento que comprova a titularidade de uma firma individual, comprovação de inscrição em conselhos de classe da profissão. Eu sou vinculado ao Cresci, eu era corretor de imóveis, então eu vou lá buscar, né, o meu comprovante de inscrição, né, para que eu possa, então, me deparar, né, com essa situação, para ajudar como meio de prova, indenizar os períodos que eu pretendo comprovar, tá? Bom, dando prosseguimento, como é que funciona a sistemática de cálculo dessas contribuições em atraso? Aqui é importante prestar atenção. Primeiro, se o período a ser reconhecido por tal que o direito de exigir as contribuições não esteja fulminado pela decadência, ou seja, esteja dentro dos últimos 5 anos, conforme já prevê a súmula vinculante 8 do STF e o artigo 173 do CTN, aplica-se a regra de cálculo para as contribuições em atraso apuradas sobre o salário de contribuição, com juros Selic e multa moratória, previsto lá no artigo 35 a 39 da Lei de Custeio, Lei 8.212, redação que foi incluída pela Lei 11.941 de 2009, que trata, então, dessa sistemática de cálculo. Ou seja, o que isso quer dizer? Parece meio confuso esse texto. Mas se o período qual quero indenizar está dentro dos últimos 5 anos, não foi atingido ainda pela decadência, eu posso deduzir o meu salário, a qual eu quero utilizar como base na minha contribuição em atraso. Quero deduzir que tinha um salário em atraso de R$2.000. Então, eu vou lá pegar minha alíquota de 20% sobre R$2.000, vai dar uma contribuição base de R$400, mais juros com taxa Selic e multa moratória vai compor a indenização de cada período. Agora, se já tiver atingido os últimos 5 anos, já tiver extrapolado o prazo decadencial, ou seja, quanto período antecede o prazo decadencial de 5 anos, a exigibilidade da contribuição já tenha sido exigida pela decadência, aí eu citei aqui novamente a súmula vinculante 8, para fins de contagem recíproca de períodos na condição de trabalhador rural sem contribuição, para utilização de regime próprio mediante certidão, a sistemática de cálculo para a indenização correspondente está prevista na Lei Complementar 128 de 2008, que inclui o artigo 45A na Lei 8.212, nos seguintes termos. Então, aqui, quando eu estou vendo que o período já ultrapassou os últimos 5 anos, e agora eu estou em junho de 2024, eu posso deduzir o salário de contribuição de quando? Junho de 2019 a junho de 2024. Estou dentro dos 60 meses. Estou dentro dos 60 meses, posso deduzir meu salário de contribuição. Não, mas eu quero indenizar um período que inicia lá em 2017 e vem até 2024. O período de 2017 até mais de 2020, até mais de 2019, eu não vou conseguir deduzir os meus salários de contribuição. Eu estou caindo aqui nesta outra sistemática de cálculo que foi incluída pela Lei Complementar 128 de 2008, né, que trouxe o artigo 45A na Lei 8.212. E o que diz o artigo 45A na Lei 8.212? Ele fala no seguinte, bom, artigo 45A, o contribuinte individual que pretenda contar como tempo de contribuição, aí eu acabei, né, não trazendo todo o caput do texto, mas ele fala que o contribuinte individual que pretende indenizar um período para ser computado como tempo de contribuição, ele tem que saber que o valor da indenização que se refere ao caput desse artigo, né, que está previsto lá no parágrafo 1º, artigo 55 da Lei de Benefício, corresponderá sempre a 20%. Ou seja, quando eu deduzia, o meu salário de contribuição era 20% do valor que eu estava deduzindo. Quando o período ultrapassou os últimos 5 anos, eu vou fazer um cálculo, né, que aí está previsto aqui, ó, no inciso 1º, né, desse mesmo artigo, que diz o valor da indenização que se refere corresponderá a 20% da média aritmética simples dos maiores salários de contribuição reajustados, correspondente a 80% de todo o período contributivo, decorrido desde a competência de julho de 94, ou seja, eu já não vou poder mais deduzir. Se esse cara tem um período básico de cálculo lá, que iniciou em julho de 94, eu vou ter que apurar a média dos 80% maiores salários de contribuição dele deste período básico de cálculo, e sobre aquela média apurada, eu vou aplicar uma alíquota de 20% para ter o valor base da minha contribuição em atraso. E depois eu vou aplicar juros e multa sobre o período. Se for anterior a outubro de 96, não vai ter juros e multa, mas se for depois, vai ter.
tá? Então, por conta disso, hoje, e aí eu já vou fazer essa observação agora, sabemos que após a vigência da emenda 103, nós não temos mais a desconsideração dos 20% menores salários de contribuição. Nós temos o cálculo de uma média aritmética simples do salário de contribuição. Isso, por si só, seria um fator para diminuir o cálculo da contribuição em atraso. Porque se eu utilizo a média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição, eu estou elevando a minha média contributiva, o que vai aumentar o valor ao qual eu tenho que indenizar. Porque se eu tenho uma média alta de R$ 5.000, o valor base da minha contribuição em atraso já vai ser R$ 1.000 de arrancado. Né? Mas se eu não puder desconsiderar os 20% menores e eu poluir a minha média com esses 20% menores salários de contribuição, eu acabo diminuindo a minha média contributiva, o que diminui a indenização da minha contribuição em atraso. O que estão aplicando na prática? A média dos 80% maior salário de contribuição, mesmo após a vigência da emenda 103. Mas já tem alguns doutrinadores levantando essa tese de que, a princípio, deveria agora, para cálculos que estão sendo efetuados agora, deveria ser aplicada a média aritmética simples de todo o período contributivo, não desconsiderando nenhum salário de contribuição. Isso, no futuro, pode se tornar uma revisão de todos esses períodos que forem indenizados com valor a maior, sendo que, pós-reforma da Previdência, após o dia 13 de novembro de 2019, deveria já estar sendo aplicando o cálculo da emenda 103, porque isso fere o princípio da isonomia, né? Bom, por que para a sistemática das aposentadorias eu aplico o menor cálculo para encontrar minha média? E quando é para indenizar o INSS, ou seja, quando é para indenizar a União, eu utilizo a minha maior média. Aí eu desconsidero os 20% menores salários de contribuição. Acaba ficando, né, uma inconsistência aí na aplicação, não tem dois pesos, duas medidas, porque, na verdade, eu estou prejudicando o segurado quando ele tem que pagar, né, e eu estou prejudicando o segurado quando ele tem que receber também, porque aí eu aplico a menor média. Então, no futuro pode virar uma ação de revisão, mas, por enquanto, estou aplicando a média dos 80% maiores. E também eu tenho a possibilidade que eu devo aplicar a alíquota correspondente a 20%, aqui no inciso 2, sobre a remuneração a qual incidem as contribuições para o RPPS quando estiver filiado, no caso de indenização para fins de contagem recíproca. Este caso aqui pouco acontece, mas quando ocorrer de eu precisar indenizar, né, um período de contribuição em atraso que eu estou levando para o RPPS, onde eu vou obter vantagem lá no RPPS, estou só tirando aquele valor do regime geral para levar para lá. Qual o valor que eu vou utilizar de base? Eu vou utilizar de base o valor da remuneração, né, que incide sobre as contribuições lá do regime próprio ao qual eu vou gozar o benefício. E o parágrafo 2º diz: sobre os valores apurados na forma do parágrafo 1º deste artigo, incidirão juros moratórios de 0,5% ao mês, capitalizados anualmente, limitados ao percentual de 50%, por isso que eu disse que os juros nem sempre será 50%, mas por vezes ele pode atingir até 50%. Se eu estou falando de um salário de contribuição de média de R$ 5.000, onde eu vou indenizar no mínimo 20% desse período para servir de base da contribuição, já dá R$ 1.000. Só de juros daria R$ 500, já vai a 1.500. Depois eu tenho mais 10% ainda de 1.000, né, que seria ainda mais R$ 100. Então, daria R$ 1.600 por contribuição de atraso que eu quero indenizar. Né? Então, acaba ficando um valor muito salgado. Mas isso está previsto, né, na nossa legislação. Então, nós temos como única alternativa de fugir disso os períodos que são anteriores a 1996. Tá? Bom, feito isso, nós analisamos alguns detalhes que nós temos que levar em consideração para fazer o cálculo das contribuições em atraso. Até agora, alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Está tudo tranquilo até o momento? Tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Então tá. Vou servindo o chimarrão aqui agora, porque eu vou abrir o sistema prévios, e aí nós vamos olhar como funciona isso na prática. Como é que eu faço esse tipo de cálculo dentro do sistema prévios, tá? Então deixa eu abrir aqui. Opa.
Abrindo o sistema Preves, então agora nós vamos verificar como se dá esse cálculo. Aqui já deixei, então, o nosso caso hipotético, mais ou menos, né, montadinho aqui. Cálculo de indenização de contribuição em atraso. Quando eu entro no cálculo de contribuição em atraso, diferente do cálculo da complementação, do agrupamento, cálculo do valor excedente, que eu marcava o tipo 2 dos cálculos, aqui eu tenho agora, e isso recentemente o sistema Prévios incluiu. Antes eu tinha uma outra aba para encontrar as contribuições em atraso, agora está aqui, né, de fato, assim, muito bem, né, sublinhado dentro do programa, que o item 5 dos cálculos já diz contribuição em atraso. Então, eu já sei que é por esse caminho que eu devo seguir. Quando eu clico aqui, né, nos outros, ele vai me dando outras opções sempre para ir montando o meu cálculo. Quando eu venho aqui em cálculo de contribuições em atraso, ele já me traz aqui um questionamento. Como deseja calcular as contribuições em atraso anteriores a outubro de 96? Veja, o que acontece antes de outubro de 96? Não tem incidência de juros e multa, porque é anterior à vigência da medida provisória 1523 de 96. Bom, por conta disso, eu tenho a opção de não considerar contribuições em atraso anteriores a outubro de 96, calcular a multa de 10% e juros limitados a 50%, calcular sem aplicação de multa e juros. Ou seja, eu já tenho essas três opções. Qual a alíquota que eu vou utilizar, que é a alíquota ordinária para as contribuições em atraso, sobre a minha base de cálculo? 20%. E aqui o sistema já traz essa discussão que eu disse para vocês. Eu tenho a opção de descartar os 20% menores salários de contribuição, tá? Ou tenho a opção de não descartar e utilizar a minha média aritmética simples de todo o período básico de cálculo. Então, aqui ele já diz, ó, descartar os 20% menores salários de contribuição no cálculo pela emenda 103, de 13 de novembro de 2019. Tá? Então, ele já vem com essa possibilidade aqui de fazer isso para apurar minha média. Como hoje nós estamos fazendo o cálculo com a possibilidade, né, de desconsiderar esses 20% menores, eu vou deixar marcado e depois vou fazer o cálculo desmarcando para vocês verem que tem uma diferença no momento do cálculo, tá? Aqui eu tenho a opção de importar dados do CNIS, ou seja, eu posso clicar aqui e trazer para dentro do meu sistema de cálculo o arquivo em PDF do CNIS, ele vai migrar todo o salário de contribuição, todos os contratos de trabalho, todas as informações referentes ao histórico laborativo do meu cliente. Aqui eu tenho, então, a opção que eu posso não considerar contribuições atrasadas anteriores a 96, que é o caso, eu não trouxe aqui nenhuma contribuição a atraso anterior a outubro de 96. Vamos até confirmar. Dados aqui, vamos botar, né, Joãozinho, o nome do nosso cliente, tá? Aqui eu fico limitado de mexer em algumas informações, porque para cálculo de contribuição em atraso, não importa quanto tempo de contribuição eu tenha, de fato. Então, eu não preciso alterar aqui qual espécie de benefício que eu tenho. Eu posso alterar aqui se possui alguma deficiência ou não, posso falar sobre as atividades concomitantes. Ah, este cálculo não possui atividades concomitantes. Ou eu posso somar as contribuições das atividades secundárias com a principal. Eu sempre deixo marcado essa opção aqui, independente, porque agora, a partir da Lei 13.846 de 2019, então, automaticamente se soma, né? Isso, de uma certa forma, me prejudica no meu cálculo de indenização de contribuições e atraso, porque isso faz aumentar minha média contributiva. Então, se eu estou fazendo um cálculo em um momento em que essas atividades concomitantes estão se somando automaticamente, está me prejudicando, mas esta é a nova redação da lei. Tempo de contribuição aqui, eu tenho as atividades lançadas, então, o segurado empregado, de 1º de janeiro de 85 a 20 de fevereiro de 2002, aí tem uma lacuna aqui, ele volta a contribuir como contribuinte individual a partir de 10 de dezembro de 2006 até 2 de fevereiro de 2007, para de contribuir, volta para o mercado de trabalho quase 3 anos depois, 1º de janeiro de 2010 a 13 de outubro de 2017, e depois teve uma grande lacuna de novo, até onde ele perdeu a qualidade de segurado, e voltou a contribuir em janeiro de 2024 e segue contribuindo até hoje. Como em janeiro de 2024 até 20 de junho de 2024 ele já pagou 6 contribuições, metade da carência para os benefícios por incapacidade temporária, ele já teria recuperado a qualidade de segurado para benefício por incapacidade.
Tranquilo. Qualidade segurada ele já tem quando ele paga a primeira contribuição. Mesmo que ele tenha feito o último recolhimento lá em outubro de 2017, tenha extrapolado todos os prazos do artigo 15, que fazem com que ele, então, perda a sua condição de segurado, né, pelo fato do decurso do prazo de ter vertido contribuições para manutenção da qualidade segurada. A partir do momento que ele paga janeiro de 2024, e se caso ele viesse a óbito, ele já estaria assegurado para destinar benefícios aos seus dependentes. Ou caso ele venha a sofrer um acidente de trabalho, né, de natureza ocupacional, não exige carência, exige qualidade segurada, ele já estaria assegurado também. Veio ser acometido por uma doença grave, tuberculose, esclerose múltipla, que está previsto no artigo 151 da Lei 8.203, também não exige carência, ele já estaria assegurado. Então, para algumas questões, a qualidade segurada se dá com um único dia de contribuição. Já para carência, quando exige carência, número mínimo indispensável de contribuições para a concessão do benefício, que eu não consigo excluir esse instituto, aí eu tenho que ter no mínimo 50% das contribuições que eu precisava para o benefício que eu estou pleiteando. Então, ao total, ele tem 25 anos de contribuição em 26 dias até a data da emenda, né? Então, ele acaba somando esse mesmo tempo de contribuição, porque ele acaba, né, aumentando só 6 meses depois, então fica 25 anos, 6 meses e 16 dias, né, depois da emenda, é o que ele teria até a data de hoje. E aqui sim, na aba dos salários de contribuição, que é o que nos interessa. Aqui está toda a relação dos salários de contribuição. Foi uma pessoa que basicamente sempre contribuiu acima do salário mínimo, tá? Apesar de ter várias lacunas, contribuiu sempre acima do salário mínimo. Por fim, vem vertendo as contribuições, né? Na verdade, ele é um segurado empregado, então ele não tem essa flexibilidade sobre o seu salário de contribuição, mas ele tem uma remuneração de R$2.000, tá? Então, essa remuneração de R$2.000 é o salário de contribuição talvez mais baixo dele agora, porque comparado ao salário mínimo de 1.412, não está tão acima do salário mínimo. Quando eu quero saber os períodos ao qual eu quero indenizar em atraso, aí primeiro passo, né, lá naquela contagem manual que a gente anota numa folhinha de papel, a gente vê, puxa, o senhor aqui tem uma lacuna aqui, ó, de 21 de fevereiro de 2002 até 9 de dezembro de 2006, tem uma primeira lacuna. Depois tem outra lacuna de 3 de fevereiro de 2007, né, a 31 de dezembro de 2009. Depois tem outra lacuna aqui, 14 de outubro de 2017 até 31 de dezembro de 2023. Também está faltando contribuições. Mas, doutor, eu sempre trabalhei nos períodos que eu não era segurado empregado, eu estava exercendo uma atividade autônoma. Eu tenho como comprovar que eu sempre exerci essa atividade, só que eu não contribuí para o INSS. Eu até comecei a contribuir em 2006, segui exercendo essa atividade até 2009, só que paguei só até 2007. Depois, eu novamente, né, voltei para um contrato de trabalho, e aí aqui eu tive outra lacuna, voltei para a minha atividade de novo, porque nesse período foi promovido ao desemprego. E eu quero efetuar o pagamento dessas contribuições de atraso. Agora eu quero ver se vai valer a pena fazer isso, né? Indenizar todo esse período para ver se eu me enquadro em alguma situação, alguma regra de transição nesse sentido. Então, eu venho em salários de contribuição. Aqui, eu só vou utilizar o último item, que diz personalizar. Eu vou fazer um cálculo personalizado. O que eu faço? Eu vou clicar aqui. E o próprio sistema Prévios, através da inteligência artificial, ele vai me gerar aqui personalidade datas. Ou seja, o que são esses períodos que aparecem aqui tudo marcadinho aqui no meu sistema? O próprio sistema já identificou todas as lacunas que não tinham contribuições e ele jogou essas competências para cá para saber quais delas eu quero indenizar, quais delas eu quero pagar para que seja computada como tempo de contribuição. Por que alguns períodos estão em branco e outros períodos estão com umas tarjas rosas aqui? Não sei se é a mesma cor que vocês estão enxergando, ou se eu sou daltônico ou algo do tipo, mas eu vejo aqui como rosa, tá? Então, nesse caso aqui, os períodos que estão em rosa, eles extrapolaram o prazo de decadência de 5 anos, ou seja, faz mais de 5 anos que era para ter sido feito o recolhimento. Já os períodos aqui, a partir de junho de 2019 para frente, são os períodos que estão dentro dos últimos 5 anos, ou seja, o que eu falei para lá no arquivo que eu trouxe para vocês? Se é um período que está dentro do prazo dos 5 anos, não fulminou a decadência ainda, eu posso deduzir meu salário de contribuição. Eu posso dizer aqui que em junho de 2019 eu queria um salário de contribuição de 2.000. O INSS não vai contestar, desde que eu tenha como comprovar que exerci a atividade.
Tá, e agora eu quero botar a mesma coisa para maio. Aqui não dá, estou clicando aqui no botãozinho do número e não vai, não digita nada. Por quê? Porque aqui eu não posso deduzir, aqui é feito o cálculo pela média aritmética dos meus 80% maiores salários de contribuição para servir como base dessa contribuição. Se eu tenho uma média alta, vai ser uma contribuição salgada. Se eu tenho uma média de salário mínimo, vai melhorar um pouquinho, mas ainda assim é caro para quem ganha pouco e caro para quem ganha muito, né? Porque proporcionalmente é um valor alto igual. Poxa, Thiago, mas e aí então o que eu faço? Eu vou ter que preencher valorzinho por valorzinho aqui de cada um desses períodos aqui. Eu tenho a opção de marcar e desmarcar tudo dos períodos que eu quero, ou eu posso ir desmarcando. Ah, esse mês aqui eu não quero pagar, esse mês eu não quero, né? Agora, esse aqui eu quero, esse aqui eu quero. Então, eu vou tendo essa opção. Primeiro, eu venho aqui na opção marcar tudo e tem a opção de desmarcar tudo. Aqui o total, somando os que são antes dos últimos 5 anos e os que são agora dentro dos últimos 5 anos, dá um total de 165 meses que eu teria que indenizar. É bastante tempo, né? Então, eu tenho que analisar quanto seria esse cálculo, essa brincadeira aí, quanto vai custar para o meu cliente. Então, aqui eu tenho a opção de marcar tudo e tenho a opção de desmarcar tudo. Então, aqui agora eu fiz a opção de marcar tudo. Marquei os 165 salários. Também posso marcar por período. Posso clicar aqui e vir dizer, ó, quero marcar só o período dos últimos 5 anos aqui. Então, vou botar de junho de 2019 a junho de 2024. Posso fazer isso também, não tem problema, tá? Mas também eu posso gerar valores por período. Eu não preciso preencher isso aqui tudo manualmente, tá? Eu vou fazer o quê? Eu venho aqui gerar valores por período. Qual o período que eu posso deduzir o meu salário de contribuição? É o período dos últimos 5 anos. Aqui o sistema é tão inteligente que ele já está me dizendo, olha, cara, não vai incorrer no erro aí, é só de junho de 2019 a dezembro de 2023 tu pode deduzir. Tu pode gerar tudo como salário mínimo, tu pode gerar tudo como salário de contribuição no valor do teto, e tu pode gerar tudo com salário de contribuição que tu vai atribuir o valor. Eu vou seguir na mesma proporção que eu vinha contribuindo agora. Eu vou botar R$ 2.000 nos últimos 5 anos como salário que eu queria, tá? Tem a opção de gravar o valor mesmo nos salários, mesmo nos meses que já possui salário. Isso aqui, né, não é basicamente utilizado, mas pode ocorrer. Mesmo naquele período que já tinha um salário de contribuição mais baixo, eu quero indenizar, eu posso passar por cima com outro valor, tá? Mas o que eu fiz? Marquei aqui o meu período. Botei que eu quero um salário de contribuição de R$ 2.000 para esses últimos 5 anos, que é o que eu posso deduzir. Venho aqui gerar. Você confirma que quer gerar salário de contribuição para esse período? Sim. Ó, vamos ver quantos salários dos 165 estão dentro dos últimos, né, 5 anos aqui que eu posso indenizar. Ele vai calculando sozinho. 55 salários alterados. Bom, feito isso, já vai aparecer aqui no meu cálculo que os últimos 5 anos está preenchido tudo com R$ 2.000. Eu poderia botar R$ 1.000 em 2019, 1.200 em 2020, 1.400 em 2021, 2023, 1.800. Eu joguei R$ 2.000 aqui, porque eu quero minha média, eu sei que ela é alta, eu quero seguir nessa proporção aí, tá? Bom, marquei isso. Perfeito. E agora, como é que eu faço o cálculo dos períodos que já foram, né, atingidos pela decadência? Não preciso nem me preocupar. Da mesma maneira que eu calcularia a minha média para um planejamento previdenciário, o sistema vai calcular minha média contributiva, levando em consideração as informações que eu coloquei lá no início, considerando os 20% menores salários de contribuição. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou gravar todas essas informações. Gravei as informações. Ok. E agora o que eu faço? Eu venho aqui gerar relatório. Olha como é fácil. Depois que a gente compreende o método. Tudo tem que ter um método. O sistema está calculando, sabotando o mentor.
Mas está calculando. Vai gerar um relatório que a gente vai utilizar de base. Olha aí, relatório de tempo de contribuição, cálculo da média do salário de contribuição e cálculo das contribuições de atraso. Tudo que o nosso cliente precisa saber. Vou marcar tudo, quero tudo. Vou visualizar. Bom, vou vir aqui, aumentar um pouquinho para ficar visível para todo mundo. Aqui é o período, né, de contribuição que eu já tinha informado. Aqui ainda não está incluído os períodos de indenização, porque eu não fiz o pagamento. Então, o sistema ainda não está computando. Depois eu posso ali incluir os períodos contributivos e ele vai me dizer quanto tempo de contribuição eu ficaria, até para ver se vai valer a pena, se eu vou me enquadrar numa regra, se não vale a pena indenizar porque eu não vou me enquadrar em nada, né? Porque daqui a pouco eu indenizei, efetuei um baita investimento e estou me enquadrando num pedágio de 50%. O que eu tenho que dizer para o meu cliente? Olha, é possível indenizar, mas é possível também já contar com o indeferimento do INSS. Isso aqui vai nos gerar uma ação judicial. Hoje já tem decisões que reconhecem que a indenização de contribuição em atraso é computada para fins das regras de pedágio e direito adquirido também, mas só judicialmente. O INSS sempre recorre. Esse processo tem demorado uns 2 anos e meio para se resolver. E o senhor vai ter investido todo esse valor, vai estar aguardando o retorno, por mais que seja possível, né, receber parcelas em atraso, as parcelas vencidas, ainda assim tem que estar ciente que tem esse risco. Se tu não quer risco, nós temos que te enquadrar em outra regra de transição que não seja do pedágio nem do direito adquirido. Então, aqui ele faz primeiro um relatório simples do tempo de contribuição, faz aquela mesma análise que ele faz do planejamento, quanto tempo de carência ele já tinha, quanto tempo de contribuição ele já tinha na data da análise, qual a idade que ele já tinha no momento, tá? Depois ele vem aqui com o cálculo da média do salário de contribuição. Joãozinho, lá, ó, que nasceu em 23 de novembro de 66, se inscreveu na Previdência em 1º de janeiro de 85 e está fazendo essa análise em 20 de junho de 2024. Aqui está toda a relação do salário de contribuição dele, corrigidos para hoje. São salários altos corrigidos, olha aqui, 6 mil, 5 mil, 6 mil, ó, não vê nenhum abaixo de 5 mil aqui, basicamente. Aqui começou a diminuir um pouquinho, 4 mil, né, então, mas ele, 3 mil e pouco, aqui já aparecem os primeiros salários desconsiderados, né, então, assim, ele tem uma média aparentemente alta, né, levando em consideração o salário de contribuição. Vamos ver quanto vai ser apurada essa média que vai servir de base. Olha, ele tem uma média de 4.897,58. Opa, então eu sei que a minha base para os períodos em que já foram atingidos pela decadência não será os R$2.000 que eu deduzi lá nos meus últimos 5 anos, será 4.897,58. Então eu já saio marchando com 20% desse valor só pela minha base contributiva. Depois tem mais juros e multas sobre isso ainda. Então, nesse caso aqui, ele ainda traz um relatório, média dos salários de contribuição corrigidos, 4.897,58. Valor da contribuição, 979,52, que é 20% desse valor aqui, tá? Número de contribuições atrasadas consideradas, 165 meses. Ainda traz uma explicação, para o período decadente, ou seja, período que já passou, né, dos últimos 5 anos, o cálculo com base na Lei Complementar 128 de 2008. Tem aplicação de juros moratórios de 0,5% ao mês, capitalizados anualmente, limitados ao percentual de 50%, calculados a partir do primeiro dia do mês subsequente ao investimento. Multa de 10% sobre o valor. Já para os períodos das contribuições atrasadas em até 5 anos, os juros equivalem à taxa Selic, acumulada mensalmente, né, calculados a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento. Multa de 0,33% por dia em atraso, a partir do primeiro dia subsequente ao do vencimento, limitada a 20% de multa. Tu vê aqui, a multa ela pode atingir mais do que 10% no período, né, que ainda não atingiu a decadência, mas em compensação a taxa de juros é menor. Bom, aqui ele me traz o quê? A minha base inicial é 20% de 4.897,58. Então, minha base já da contribuição é 20%, 979,52. Aqui atingiu um percentual de 50% de juros. Já deu mais... Opa! Vou ter que abrir de novo, ele vai fechar o meu prédio. Vamos ver. Aqui já abriu mais 489,76 de juros. E mais 10% de multa sobre esse valor aqui da base, que é mais 97,95, ou seja,
1.567,23. Tá, Thiago? Mas todo período vai ter cada mês deduzido esse valor, sim, porque é um valor fixo calculado pela média. Então, cada mês que eu for indenizar em atraso do período que extrapolou a decadência de 5 anos, vai ser 1.567,23 de contribuição em atraso. Então, fazendo todo o cálculo disso, ele apura aqui direitinho todo o cálculo do período decadente. Ele vai, vamos rolando aqui para baixo. Ó, ele vai aplicando e aqui bota fim do período decadente, maio de 2019. A partir de junho de 2019 já começa a minha dedução do meu salário de contribuição. Por que caiu de 979,52 para 400? Porque aqui eu estou deduzindo 2.000 de salário de contribuição. Aí eu tenho 38% de juros e tem mais 20% de multa, que aqui já por parcela dá 634,48. Tá? Então aqui já diminui a indenização, porque eu também estou deduzindo um salário menor. E vai diminuindo. Ó, até se eu pegar, quanto mais próxima da data do pagamento, menor ela vai ficando. Aqui daria um total principal de 129 mil só de contribuição em atraso. Mais 57 mil de juros. Engasguei com a erva aqui. E mais 10% de multa, que dá mais 15 mil reais. Um total de 202 mil reais de contribuição em atraso. O máximo que eu já calculei de contribuição em atraso foi 110 mil reais por um cliente. Valeu a pena no caso dele, pois em 19 meses de benefício ele recuperou o valor do investimento e ele se aposentou 9 anos antes. Então valeu a pena. Tem casos que é 8 mil reais de contribuição em atraso e não vale a pena. Então depende muito de cada caso, tá? Mas nesse caso aqui é 202.604,51 de contribuição em atraso. Vamos anotar isso. E tem como fazer parcelamento? Não. Tu pode parcelar em até 60 vezes, mas só vai computar o período em atraso quando terminar de pagar a última. E acaba não valendo a pena. E acaba não valendo a pena. Mas pode parcelar em até 60 vezes. Então, para quem vale a pena o parcelamento? Para o empregador. Eu, no meu primeiro contrato de trabalho, eu comecei a trabalhar em 10 de... Não, primeiro não. Segundo contrato de trabalho. Eu comecei a trabalhar em 10 de agosto de 2007. Mas foi assinada a minha CTPS só em final de 2009. E o meu empregador teve que fazer todo o recolhimento, tanto do FGTS, o depósito, quanto as contribuições previdenciárias em atraso, reconhecendo o meu vínculo desde 10 de agosto de 2007. Ele parcelou em 60 vezes. Para ele valeu a pena. Ficou 5 anos pagando aquela contribuição em atraso, mais a contribuição atual. Mas para o contribuinte individual que visa pagar para ter um benefício, não vale a pena. Cara, isso está muito pequeno. Parece que eu estou escrevendo uma cola de prova aqui. Então, aqui, aquele primeiro cálculo que eu fiz de contribuição em atraso, né, que foram 165 meses indenizados, deu um total aqui de 202.604,51. 202.604,51. Agora, só para a gente comparar, aqui, contribuição em atraso com a aplicação da emenda 103 de 2019, não descartando nenhum salário de contribuição. Deixa eu tirar aqui do PBC. Só voltar aqui rapidamente. Vou lá nos dados iniciais do meu cálculo e aqui eu vou tirar essa marcação aqui. Vou gerar um relatório de novo. Vou ver só se ficou aqui.
Personalizaram, vamos ver se ficou tudo direitinho. Ok. Então, vamos gerar o relatório. Vamos ver se faz alguma diferença no nosso cálculo, principalmente pelo cálculo da média. Dos últimos 5 anos não faz, né? Mas pelo menos da média. Quase morri engasgado ao vivo aqui com a Era. Vamos marcar todos os períodos, visualizar. Minha média diminuiu praticamente R$ 300. Ele estava quase 5 mil, foi para 4.589,48. Ah, não parece muito, mas isso aqui em várias parcelas vai dar diferença. Antes era 1.557, se eu não me engano, por parcela, né? Agora já ficou 1.468. Vamos ver a diferença que vai dar ao final de tudo. Só pelo fato de eu não desconsiderar os 20% do menor salário. Ó, já caiu para R$ 191 mil. Para 202 já tem uma pequena diferença, né? Então dá 191.882 com 26. 191.882 com 26. Então aqui era para tudo, 1 vezes 1 eu faço na calculadora. 202.604 com 51 menos 191.882 com 26. 10.722 com 25 de economia, só pelo fato de tu não desconsiderar os 20% menores salários de contribuição. Imagina isso aqui vira cálculo de revisão de contribuição em atraso e corrigido esse valor para hoje, tu pega aqui só nesse caso daria R$ 10 mil de diferença, né? Então tem diferença, não tem como dizer que não tem diferença. Então, pelo fato de hoje a própria emenda constitucional, número 103 de 2019, com o artigo 26, ela não desconsiderar, sem prejudicar o tempo, a carência do cliente, ela prejudica a média contributiva do cliente. Ela acaba prejudicando, ela diminui por si só a média contributiva. Então, aqui só para vocês verem que já dá uma boa diferença. Quando eu falo, e aí a gente vai ver na próxima aula, quando eu falo de desindexação das contribuições, o que eu estou fazendo? O que vocês acham que seria o lógico, né, do prosseguimento dessa nossa análise? Aqui até agora eu vi quanto meu cliente iria gastar. Tá? Eu até não sei se ele vai precisar indenizar os 165 meses em atraso. Daqui a pouco ele precisa indenizar 120, precisa indenizar 90, precisa indenizar 100, né? Mas aqui, inicialmente, a gente apurou qual seria o gasto que ele teria. O que seria a projeção natural? A gente lançar esses períodos que agora são de contribuição indenizada, ver o que isso iria refletir nos requisitos para concessão do benefício, e aqueles salários de contribuição apurados como contribuição em atraso, aqui dentro, né, da nossa memória de cálculo, eu tenho que transportar eles para dentro do meu cálculo de média. Porque a minha média que eu tenho hoje lá, e aí a gente vai fazer o seguinte, deixa eu até salvar isso aqui antes, que depois eu vou querer abrir esse arquivo aqui. Deixa eu salvar aqui. Salvei. Olha aqui, se eu for vir do modo geral aqui, no meu tipo de cálculo, botar em tempo de contribuição, tá? O que ocorre? Eu venho aqui, nos dados iniciais, vou selecionar aposentadoria por incapacidade permanente por acidente de trabalho para saber a média pura do meu cliente. Vou vir aqui, tempo de contribuição, não vai mudar muito, que não interessa o tempo, mas sim o salário de contribuição. Aqui, né, pela emenda
103, eu tenho várias opções, se fosse direito adquirido também, mas aqui já está, né, para não efetuar o descarte automático, ele vai efetuar se vale a pena ou não, e aqui eu vou gerar um relatório, só para saber a minha média pura, simples, não descartando salários de contribuição, com salários que eu já tenho contribuído. Relatório de tempo, cálculo de RMI. Bom, porque eu tenho o cálculo da minha média contributiva. Todos os meus salários do PBC apurados para indenização. Ó, 4.589,47. Minha média pura dos salários de contribuição do PBC com aplicação do artigo 26 da IC 103 de 2019 é 4.589,47. Isso é com salários que eu já tenho lá. Poxa, Thiago, mas tu está fazendo uma indenização, e agora pegando o último exemplo aqui, né, de R$191 mil. O que isso vai refletir nessa média aqui? Aí entra a desindexação das contribuições. Eu tenho que pegar todos esses salários de contribuição apurados na minha memória de cálculo, a título de contribuição previdenciária em atraso, e tenho que lançar para dentro da minha memória de cálculo, porque elas vão vir a compor a minha média. E eu vou injetar contribuições altas. E será que o sistema não vai acabar descartando algumas dessas contribuições pelo fato delas prejudicarem a minha média contributiva? Pode descartar. O Prévios, principalmente, tem inteligência artificial, no momento que ele encontra a tua maior média, com base no coeficiente, para chegar numa maior renda mensal inicial, e daqui a pouco, dos 165 meses que tu indenizou, 42 foram descartados depois no cálculo da aposentadoria. Ou seja, para que tu pagou aquelas contribuições de atraso, tu não utilizou para nada? Se quando tu descarta, tu não utiliza ela para tempo, nem para carência, nem para nada, sendo que essas aqui não seriam contadas para carência, a não ser os últimos 5 anos, né, que não teria perdido a qualidade segurada, dependendo do período, mas principalmente as que extrapolaram os últimos 5 anos só vão contar para tempo de contribuição mesmo, e aí tu descarta elas, tu pagou e descartou, não serviu para nada. Então, antes de gerar qualquer guia, obrigatoriamente se faz o levantamento do que o nosso cliente tem que indenizar, e depois se faz o levantamento do que realmente ele vai utilizar dentro do cálculo. Porque aí sim tu vai ter uma base real do que de fato ele vai precisar gastar para que aquele período, né, seja potencializador na aposentadoria dele. Senão tu vai estar jogando dinheiro fora. Eu posso tanto elevar minha média jogando todo esse salário de contribuição, quanto eu posso diminuir ela. Ou como eu posso usar pouco salário de contribuição apenas. Aí, então, eu prefiro investir em indenizar por dedução os últimos 5 anos, que aí eu posso, talvez, botar teto naqueles últimos 60 meses, e aí não indenizar nada que passou da decadência, para não calcular por média, e utilizar aquilo ali para somar no meu tempo. Aí eu vou ter que analisar para ver o que vale a pena. Mas isso é para a próxima aula, tá? Mas é isso já uma prévia do que seria a desindexação das contribuições. O mesmo ocorre quando eu gozei benefício previdenciário. Eu tenho que lançar benefício previdenciário por incapacidade. Eu tenho que lançar aquele salário de contribuição dentro do meu período básico de cálculo, porque no CNIS não lança. Podem pegar um CNIS de vocês aí, de um cliente que gozou benefício por incapacidade, vai lá ver se está lançado todo o salário de contribuição. Às vezes está, na maioria das vezes não está. E aí o que tu faz? Tu está prejudicando a média contributiva do teu cliente. Então isso faz parte dessa análise. Talvez seja a parte que se torna complexa na indenização, porque, de fato, fazer o cálculo, vocês viram, não é difícil. Só tem que estar atento ali, o que é antes de 96, o que é depois, se vale indenizar, se não vale, se é para deduzir o cálculo, se é feito por MET, tá, beleza. O programa te ajuda a fazer isso, facilmente. Mas tu tem que depois fazer, com o apanhado dessas informações, uma análise para ver do que realmente vale a pena. Não adianta chegar e despejar no teu cliente, ó, o senhor pagar R$191 mil de contribuição em atraso, te aposenta pela regra de pontos e vai dar tudo certo. Aí daqui a pouco o cliente vai lá, olha a memória de cálculo dele, vou lá ver tudo que refletiu no meu cálculo da aposentadoria. Puxa, mais uns 5 anos aqui dos períodos que eu paguei em atraso, nem está na minha memória de cálculo, ele fica achando até que o INSS errou o cálculo dele, não botou aquele salário. E aí tu vai ver, não, descartou porque levava a média contributiva do cara. O cara jogou dinheiro fora.
não valeu a pena nada que ele pagou daquilo ali. Ele era para ter pago 60 meses a menos, que tu imagina, 60 meses a 1.500 e poucos reais cada um, teria economizado um bom dinheiro, né? Então, acaba que, se é para dar uma informação com base naquilo que o programa te traz, ele vai te dizer que ele tem direito à aposentadoria, mas assim mesmo, ele te dá a informação com base no que tu lançou. Ele não te diz assim, olha, doutor, doutora, aqui igual tu tem que avisar o teu cliente que esses meses ele não precisa pagar, que isso aqui não vai valer a pena, vai descartar, vai ter ali as informações, mas é o profissional que sabe lidar com a interpretação da lei que vai dizer o que é melhor, o que não é para ele, se é melhor indenizar ou é melhor não indenizar. Alguma dúvida até aqui? Sem dúvidas. Sem dúvida. Muita loucura? Parece muita loucura tudo isso? Não, né? Essa parte não, eu acho que a próxima aula sim é mais complicado, né? A parte da desindexação é um pouquinho mais cansativa. E eu até estou pensando o seguinte, ela demanda bastante tempo ali, porque tem uma parte um pouquinho manual que se faz. Eu não sei se vocês querem atribuir elas, porque assim, a parte da aposentadoria da pessoa com deficiência, onde a gente vai analisar os fatores de conversão das tabelas, é rápido. Ali em 15 minutos a gente analisa, até porque depois não adianta vocês decorar nada. Vocês têm que ter a tabelinha do lado de vocês no arquivo, quando o cliente aparecer, vocês só vão olhar se o cliente se enquadra ou não e vão fazer a regrinha de transição ali para sair de uma, por exemplo, uma aposentadoria que envolve tempo especial por estar exposto a agente nocivo, né, alguma atividade insalubre, e ao mesmo tempo um período que a pessoa tinha visão monocular. Tu não pode utilizar os dois fatores de conversão para reduzir o tempo de contribuição. Tu tem que utilizar somente o mais benéfico. Tu vai pegar o fator de conversão dos 25 anos de uma aposentadoria especial grau leve e tu vai converter para a regra da aposentadoria da pessoa com deficiência grau leve. E aí muda o fator de conversão. Mas tu não pode usar os dois no mesmo cálculo. Mas, pegando essa sistemática, é barbada de fazer. Eu estou pensando em fazer a desindexação primeiro, ou talvez por último, passar na frente essa tabelinha da aposentadoria da pessoa com deficiência, que aí é bem rapidinho, não desgasta muito, né, os nossos neurônios ali enquanto estamos analisando, e aí deixo para fazer no mesmo dia, que é sábado, né, deixo para fazer o cálculo da desindexação das contribuições, até para não ficar tão maçante, sendo que já é 10 para as 9 agora. Não sei se vocês concordam, estão de acordo, se eu poderia fazer dessa forma, se alguém prefere que seja 8. Por mim, de acordo. De Para mim acordo? tá ótimo, sim. Tá ótimo também, para não ficar tão cansativo. Acho que o silêncio eu vou considerar como sim, do Júlio e do Fernando. O Fernando botou aqui, pode ser. Mas, assim, então, eu acho que essa, assim, só para, né, acho que sintetizar o encontro de hoje, não se apavorem, não criem os seus próprios, vamos dizer assim, os seus próprios monstros com relação à indenização das contribuições de atraso. Não é tão complexo quanto se fala, né? A gente, claro, tem que ser muito ciente e muito responsável, né, no momento de executar uma análise, né? E talvez a gente vá fazer muitas análises juntos, né? Até que a pessoa realmente se sinta seguro. É importante discutir com o colega, ainda que o colega não seja do teu escritório, é importante ter esse feedback. É bom trocar essa ideia, né? É bom saber a opinião de outra pessoa, porque às vezes a gente está tão compenetrado no problema que quem está de fora, olhando o jogo da arquibancada, enxerga uma estratégia tão mais fácil que a gente está ali há 10 dias em cima do caso e não enxerga. Né? Às vezes eu pego assim raciocínios lógicos dos meus clientes que não têm conhecimento nenhum sobre direito previdenciário e fico pensando, o cara tem razão no que ele está falando. É conhecimento de vida. Tu vai pegar um pedreiro aí, o cara faz 1000 cálculos de Pitágoras, se tu perguntar para ele o que é Pitágoras, ele não sabe, mas ele sabe fazer cálculo. Ele sabe, ele aprendeu na prática da vida. Então, assim, tem coisas que, né, a gente sabe porque sabe, mas a gente, nesses casos, quando está envolvendo investimento de uma outra pessoa, tem que estar muito ciente, né? Tem que estar muito seguro, tem que fazer termo de ciência para o nosso cliente, né? Ele tem que depois não poder jogar essa responsabilidade em nós, dizendo, mas eu não entendi que não podia nessa regra de transição, achei que dava e tu fez eu investir aquele valor. Não, tá aqui, eu lhe expliquei, o senhor até assinou o termo de ciência, lhe expliquei 2, 3 vezes, olha, é arriscado, vamos por etapas, vamos converter aquele tempo especial antes, para ver se a gente só vai ficar faltando tempo
da indenização da contribuição, aí a gente trabalha mais seguro. Vamos entrar antes com o mandato de segurança para tirar os juros e multa, pagar o valor correto, depois a gente vê, né? Não vai sempre nessa ideia assim que eu vejo até hoje. O meu advogado disse que eu podia me aposentar, que depois dá para fazer aquela revisão da desaposentação, que eu vou seguir trabalhando. Corre atrás do advogado, o cara vai lá e diz, não, nunca te falei isso aí, cara. Não, mas tu me falou, não, aí ficou uma palavra contra outra. Ainda que o advogado consiga se safar, ele vai ficar mal visto, né? Porque o cliente vai ficar naquela ideia assim, de que ele ouviu aquilo. Né? Então, é complicado, né, nessa relação, assim. Mas a contribuição em atraso, ela é muito legal de fazer, depois assim a gente pega a manha, e é muito legal de fazer, porque, cara, muda vários cenários, assim, pode ser uma baita carta na manga para muita gente, tá? E às vezes vale a pena, como eu disse, teve o caso do meu cliente de 110 mil, não é pelo valor ser alto que vale a pena, ou por valor ser baixo que vale a pena. Não tem essa lógica. Às vezes não compensa, né, pagar 8 mil reais, às vezes compensa pagar 100 mil, às vezes não compensa pagar 100 mil, né? Então, assim, tem que ser muito caso a caso, caso concreto mesmo, para poder verificar se realmente vale a pena. Tá, pessoal? Então, eu vou dando por encerrado esse nosso encontro de hoje, e aí no sábado a gente vai fazer 3 encontros, porque, na verdade, o último ali é um encontro bem rápido, né? Então, não tem tanta complexidade. Vai acabar dando o mesmo tempo da aula de hoje, mais ou menos assim, um pouquinho mais que 1 hora. E aí a gente faz o cálculo da desindexação dessas contribuições. Tá bem? Tudo certo? Tá bem. Vamos tirar uma Tudo fotinha de certo. todo mundo aí? De tanto que eu estou exigindo foto, daqui a pouco o pessoal vai estar começando a se preparar, assim, para as aulas, né? Quando o cara está... Ver aqui. Na quinta já tá só o pó. Na quinta tá só o pó, né? Sobrevivendo já. Vamos ver aqui. Nossa, e os atendimentos consomem a gente, né? Sim. Não é mole, mas faz parte. Deixa eu aqui me posicionar. Tá todo mundo aqui. Ó, o Fernandinho. Ó, mudou o fundo. O Fernando tirou o cenário falso hoje. Já não tá com aquele cenário falso que ele usa. Agora é quente, agora é quente. Agora é quente mesmo. Então tá, pessoal. 1, 2, 3 e... Feito. Muito obrigado, viu, pelo encontro de hoje. Amanhã, encerrando a semana. Sábado a gente mata isso e depois é só trabalhar em cima daquilo que a gente já viu. E aí sim, né, correr atrás. Aí nós vamos ter um encontro de algumas metas que nós vamos ter que cumprir, tá? Agora a gente está assim, no momento de errar, de aprender, de fazer e tudo mais. Depois nós vamos ter que bater algumas metas aí para fazer valer a validação disso tudo que a gente está fazendo, tá? Vamos impor aí, né, captação de cliente, contrato, fechamento, vamos trabalhar em cima disso. Vamos fazer um funilzinho de venda para cada um aí, vamos fazer gerar uma campanha, ainda que seja com R$50 a campanha, nós vamos gerar uma campanha. Vamos gerar uma campanha para captar cliente. Tá? Vale a pena, vocês vão ver que um pequeno resultado de investimento cria aí, pulveriza nas redes sociais de captação, tá? E olha aqui, já vou avisar para vocês, ainda dentro desse ano, né, vocês e também as próximas turmas que vão vir do Imersão Previdenciária já vão contar agora com um parceiro que eu trouxe para dentro do Imersão, que é o Yuri Hausbach, que era o dono da Follow aqui em Pelotas, ele que já foi gestor de contrato da Petrobras, então ele tem uns quadros assim, bem rolês aleatórios do Ronaldinho Gaúcho, ele estourou a champanhe na plataforma em Rio Grande jogando futebol com o Lula e com a Dilma, então ele é muito bom em gestão de autoridade de publicidade, então assim, ele pega pequenos detalhes, né, de como tu te posiciona, né, de como tu te apresenta nas redes sociais, se tu tá te comunicando com o teu público, então ele tem muitas ideias, é um cara criativo por natureza, assim, então ele acaba utilizando isso, hoje ele também é o gestor, né, do TOL aqui em Pelotas, é ele que comanda todo o TOL aqui em Pelotas, então assim, ele vai fazer parte da imersão previdenciária, inclusive ele vai ter um módulo dentro da imersão, e ele vai ter mentorias particulares com vocês. Ele vai pegar assim, aí aqui, ó, vocês vão ter que estar de peito aberto, ele vai pegar a rede social, o jeito que você se posiciona, e vai sentar o pau em vocês. Isso aqui tá mal, isso aqui tem que mudar, isso aí, e tu tem que estar aberto à crítica construtiva, porque isso de fato ajuda, melhora, valoriza teu serviço, né? Isso agrega valor na percepção de valor. Então ele virou um parceiro de imersão. Inclusive adianto para vocês que nós vamos fazer um evento gratuito, mas nós vamos fazer um evento do Grupo de Estudos de Imersão Previdenciária aqui em Pelotas. Nós vamos fazer um coquetel aqui no Parque Una, vamos nos conhecer todos pessoalmente, vamos reunir, vamos falar de matéria previdenciária,
vai ser bem legal. A gente vai fazer um evento assim também para a publicidade do Grupo Imersão, e isso ajuda, né? A gente conhecer outros colegas, vou convidar algumas pessoas que eu considero como autoridade também dentro do direito previdenciário, não que eu não considere todos aqui, mas vamos trazer algumas pessoas, né, que já estão há mais tempo no mercado também para trocar uma ideia, fazer uma oficina, alguma coisa nesse sentido assim. Então, isso vai sair, talvez, dentro do mês de julho ou mês de agosto já vai ter esse encontro aí, que a gente já está promovendo, a gente se reuniu hoje de manhã e já está aí vendo tudo como vai ser feito, tá? Certinho? Um abração para vocês, bom descanso. Boa noite. Tchau, tchau.